Quantos estão felizes na presença de Deus nessa manhã? Levante uma das mãos assim. Ai, que benção. Até o nosso líder maior disse que sim, que realmente é assim, irmãos. Você tem algum motivo de oração? Vem à frente, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Sua família, seu trabalho, sua semana, conflitos desse tempo. Se você tem uma necessidade, eu tenho orado pelo irmão José Luiz, porque ele está aguardando uma cirurgia. Então oro por ele todos os dias, pela manhã, pela madrugada. Como oro também pelo irmão Leone, que sofreu uma amputação, está precisando de nossas orações. Oro, enfim, e nós precisamos orar, irmãos. O irmão Margarete, que está em processo de recuperação. Então louvamos a Deus por isso. Eu quero pedir ao Sérgio, o reverendo Sérgio, que venha aqui à frente para que ele possa orar por nós. Alguém chama o Sérgio lá. As meninas me informaram que ele está carregando as cadeiras que chegaram agora para o nosso almoço. Mas enquanto ele está vindo, eu quero apresentar a professora Ana Carolina. Queria que ela ficasse em pé. É professora e escritora. O livro dela está exposto ali no hall de entradas da igreja. O livro da professora Ana é um livro muito significativo, porque é fruto de uma experiência traumática dela e da família, e ela ressignificou isto e transformou isso no TCC da sua formatura em teologia. E eu pedi a ela, quando li, que não deixasse aquele texto apenas num arquivo acadêmico, mas que transformasse aquele texto em linguagem mais palatável, na forma de um livro, e pudesse abençoar a todos. Ela ficou meio hesitante, ela ficou meio insegura na época, mas ela acreditou em mim, lançou o livro e ele já está vendendo pelo estado de Minas Gerais inteiro. Então louvamos a Deus, porque o Senhor cuida dos seus filhos e de suas filhas e tem cuidado de nós. Reverendo Sérgio, vem aqui à frente. O Sérgio é reverendo porque o Sérgio, ele é formado em teologia pela Faculdade Batista do estado de Minas e está aguardando o concílio. Então é reverendo sim, né? Ele será consagrado ao ministério e eu preciso apenas do tempo dele, que não será muito espera, né? Eu tenho insistido um pouquinho com isso, porque ele já nos ajuda, já nos ajuda como igreja, e é um irmão muito especial para todos nós. Então, consagre para nós os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Damos graças ao teu santo nome, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Nós também sabemos que a tua misericórdia, Pai, dura para sempre. Pai, nós te apresentamos nesta manhã nossas vidas, nossos familiares, e colocamos em teu trono, Senhor, no teu altar, o nosso coração. Entregamos também o Senhor, Pai, as ofertas e o dízimo dos quais nós o devolvemos, porque também sabemos que tudo pertence ao Senhor. Pai, abençoe, Senhor, o teu povo, Pai. Abra as janelas dos céus, conforme o Senhor nos fala em Malaquias, porque não precisamos fazer prova do Senhor, nós sabemos disso, o Senhor é bom. E que a semente aqui depositada possa frutificar, Deus Santo, na vida dos teus, a fim de que nós possamos declarar ao mundo que só o Senhor é Deus. Consagramos a Ti e declaramos em nome de Jesus, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar o pastor Renê a vir aqui à frente. O pastor Renê dispensa as apresentações, mas é importante para os crentes mais novos, recém-chegados na vida cristã, que o pastor Renê é uma liderança incontestável da nossa denominação. O pastor Renê, além de pastor de várias igrejas aqui na capital e também na região metropolitana, foi presidente da convenção, diretor executivo da Convenção Batista Mineira, 12 anos, pastor? 11 anos. E é o secretário-geral da Ordem de Pastores do estado de Minas Gerais, já por alguns anos, e nós não queremos que ele deixe.
Então, ele... Só 31. 31 anos. Então, louvamos a Deus porque Ele é um exemplo para todos nós e é uma alegria. E é, de fato, um privilégio para nós termos essa representação denominacional aqui em nossa igreja pela passagem dos 45 anos. Então, eu louvo a Deus. Quando ele perguntou, posso estar na sua igreja no dia 15, falando sobre missões, eu disse, você acabou de ser eleito o pregador daquela manhã, porque nós estávamos decidindo a quem convidar. E ele então disse, você é o pregador daquela manhã. E é com muita alegria, tenho podido trabalhar um pouquinho mais de perto agora do pastor Renê e da sua liderança geral, como segundo presidente da Ordem dos Pastores, e tenho aprendido muitíssimo com ele, como já aprendia há muito tempo atrás. Ele é casado, tem filhos, e o mais ele falará segundo a direção que o Espírito Santo der a ele. Fica à vontade, pastor, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Ademir. Bom dia, meus irmãos. Naquele dia, há 45 anos, eu estava no concílio. Você estava? A gente, quando vai ficando velho, começa a lembrar dessas coisas, né? No dia 4 de julho, eu completo 55 anos de casado. Em fevereiro, eu completo 79 de idade. Já fiz 51 de ordenado. Então, gente velha tem esses defeitos, né? A outra opção é ter morrido antes, mas não morri. Fazer o quê, né? Então, naquela oportunidade, eu estava aqui no concílio que organizou esta igreja. Então, parabéns à igreja pelo seu aniversário, por essa obra gigantesca que estão fazendo aí. E agradeço a Deus pela existência desta agência aqui, pelo pastor Ademir, nosso amigo há muitos anos. Então, é muito bom estar aqui com os irmãos nesse dia. Eu queria que você estivesse também orando pelas atividades da denominação, né? Há muitas atividades na denominação, felizmente, né? Em janeiro tivemos a Assembleia da Convenção lá em Fortaleza, foi uma bênção. Em janeiro de 2026 vai ser em Salvador. Em janeiro de 2027 vai ser em Brasília. Em janeiro de 2028 vai ser em São Luís do Maranhão. Então você pode estar orando e se programando se você gosta de participar. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu fico frustrado quando por alguma razão eu não posso ir. Nos últimos 52 anos eu faltei talvez umas 5 ou 6 assembleias. E sempre que eu faltei eu fiquei muito frustrado. Eu ficava lá, né? Hoje você ainda pode assistir pelo YouTube, etc., né? Mas há algum tempo passado não podia. Então, eu gosto de estar presente na convenção. A gente aprende muita coisa, inclusive o que não fazer, né? Às vezes faz coisa que não devia fazer. Então, se aprende que não deve fazer aquilo, né? Também tivemos em março o encontro de pastor e esposa. 70 casais estivemos aqui em Jaboticatuba, foi muito bom. Pastor Silvado e a esposa falando para nós, foram extraordinárias as palestras, né? Em maio tivemos também um encontro da União Feminina, a Assembleia da União Feminina, na primeira igreja de Belo Horizonte. Foi uma inspiração, foi muito bom. Quem foi pôde se beneficiar daqueles momentos ali. Em agosto teremos a Academia de Líderes, que vai ser em Poços de Caldas, que acontece anualmente. Em setembro teremos o encontro de esposa de pastor, que vai ser lá em Ravenna. Em outubro teremos o retiro de pastores, que vai ser lá em Betim. Então você pode colocar essas coisas na sua lista de oração. E em março de 2027, se Jesus não voltar antes, a gente vai ter um encontro de outro encontro de pastor e esposa. Não sei aonde vai ser, não sei quanto vai custar, mas sei que vai acontecer, mesmo que eu tenha morrido, alguém vai estar dirigindo lá naturalmente, né? Então a igreja deve perguntar, inclusive o pastor e a esposa, se eles querem ir. E se quiser, pagar para eles irem, claro, né? Eu mandei para a igreja há pouco tempo, mandei para o pastor Ademir, não sei se ele leu, porque o problema dele com o Zap não é muito bom, né? O relacionamento dele com o Zap não é muito bom. Bem pior do que o relacionamento dele com a Ana Maria. Felizmente. Quando eu quero mandar uma coisa para ele, eu mando para a Ana Maria.
que eu sei que ela vai ler e vai falar com ele, né? Mas eu sugeri que a igreja pagasse 24 parcelas, isso em abril, né? De 130 reais. 130 reais, querendo qualquer congregação, qualquer igreja consegue fazer. Então, naquela época, eu não sei quanto vai ser. Se for menos eu devolvo, se for mais eu cobro, naturalmente, né? Então, a igreja deve estar pensando nisso. Esse encontro de pastor e esposa não é turismo, é aprendizado, é aperfeiçoamento para ter um melhor ministério, para atender melhor os casais da igreja, etc, etc. Então, pensem nisso, né? Este é o momento de começar, já começou há algum tempo, em alguns lugares aí, a campanha de missões estaduais, né? Fale e não se cale. O alvo de missões estaduais é muito grande, aliás, não é muito grande, é pequeno na verdade, né? É 2 milhões de reais, 2 milhões de reais para 95 mil crentes, se cada um der 20 reais, vamos ultrapassar, não, se cada um der 25 reais, vamos ultrapassar. E tem muita gente que dá muito mais do que 25, então tem muita gente que não dá nada, né? Então o alvo é de 2 milhões. Para que isto? Nós temos em Minas Gerais 357 cidades, onde não há sequer um ponto de pregação dos batistas mineiros. Isso é um desafio. Minas Gerais é o estado da federação que tem mais municípios, são 853, mas em 357 não há sequer um ponto de pregação dos batistas da nossa convenção. Felizmente não há nenhum município em Minas Gerais onde não há presença de evangélicos, menos mal, né? Em muitos deles tem batista que eu chamo batista do Paraguai, né? Batista da nossa convenção não é batista do Paraguai, é batista da convenção, né? Mas o evangelho está sendo pregado, está tirando gente do inferno, isso é que é importante, né? Então, pense nisso, o desafio é muito grande. Hoje nós temos 64 missionários espalhados pelo estado. Precisamos dobrar isso. Dessas 357 cidades que mencionei, tem cidade de 1.000 habitantes, 1.500 habitantes, tem. Mas tem cidade com 10, 15, 20 mil habitantes, onde não há sequer um ponto de pregação dos batistas da nossa convenção. Além das grandes cidades, você vê, pensa em Sabará, quantas igrejas nós temos aqui. Pensa em Belo Horizonte, pensa em Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Valadares, Montes Claros, para citar algumas das principais cidades. Cidades que têm aí 200, 300 mil habitantes e tem 10, 15 igrejas. Quantos bairros de Belo Horizonte não tem uma igreja, um ponto de pregação ou uma congregação? Então, o desafio é grande. Fale e não se cale, porque o desafio é muito grande. Precisamos tornar conhecido este evangelho maravilhoso que um dia nos alcançou. Eu fico muito feliz, pastor Ademir, quando vejo muita gente no domingo de manhã na igreja, porque está cada vez mais difícil encontrar gente que vai na igreja domingo de manhã. Eu nasci num lugar chamado Pindaíba. Pindaíba, quando a pessoa está sem dinheiro, está na pindaíba danada. Foi lá que eu nasci. Mas o domingo para mim era um dia de festa, porque meu pai era daqueles que não deixava de ir à igreja. Eu morava lá na Pindaíba, dava 6 quilômetros de distância, era na poeira ou no barro, dependendo do tempo, né? Mas era muito difícil mesmo meu pai não ir. Minha mãe raramente ia, porque eu tinha 2 irmãs mais velhas do que eu, ela tinha que ficar tomando conta das crianças, e depois nasceram muitos outros, foram 13 irmãos que eu tive, né? Então, raramente minha mãe ia, mas eu e meu pai sempre íamos, eu gostava daquilo. Meu pai gostava de chegar cedo na igreja, sentava lá no banco de trás e ficava olhando. Se chegasse alguém que não era muito conhecido, ele ia perguntar: o senhor já aceitou Jesus como Salvador? Se não aceitou, precisa aceitar. Então, o domingo para mim era um dia de muita festa, desde lá da Pindaíba, e foi lá que eu aceitei Jesus como Salvador. Foi lá que no dia 15 de janeiro de 1957, eu fui batizado lá na Pindaíba mesmo. O batismo foi na Pindaíba. A Pindaíba, você não procura, não adianta procurar no Google, você não vai achar não, porque não é nome de lugar, é uma roça mesmo.
Lá pertence a Tocantins. Tocantins é uma cidade que é perto de Ubá. Quando eu falo perto de Ubá, porque Tocantins é tão pequeno, eu chamo cidade de primeira, porque quando você engata a segunda já passou a cidade, né? Então, lá em Tocantins, você vai achar no Google, mas Pindaíba você não vai achar. Mas foi lá que eu nasci e foi lá que eu aceitei Jesus como Salvador. Então eu fico feliz de ver os irmãos aqui, estão valorizando o culto domingo de manhã, né? Muito bom isso. Você já parou para pensar na maravilha que é o fato de que um dia você foi alcançado pela graça de Jesus? Você já parou para avaliar como é extraordinário, como é maravilhoso estar aqui neste mundo, caminhando rumo a Canaã celestial, a Jerusalém excelsa, com a certeza absoluta de que Jesus pagou o preço da nossa salvação, derramando o sangue dele na cruz? Você já parou para avaliar isso? Como que isso é maravilhoso? E eu viajo muito pelo estado, hoje menos do que no passado, porque a minha esposa não anda bem de saúde, então eu tenho viajado menos, mas uma hora dessa uma carreta pode vir passar em cima do meu carro, e eu vou para onde? Para o céu. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Então é muito bom a gente ter essa certeza absoluta de que estamos aqui numa caminhada rumo a Canaã celestial. Enquanto estamos reunidos aqui, nesse instante, tem mais 792, já que são 793, tem mais 792 igrejas, 368 congregações, 1.229 pastores, cerca de 95 mil crentes, espalhados por 495 cidades de Minas Gerais. Que bom que nós somos parte deste povo. Lá em Divisópolis ficou proclamado o fim do mundo. Depois de Teófilo Otoni, depois de Taubim, 100 quilômetros depois de Taubim. Estive lá algumas vezes. Certamente o pastor Reginaldo, da primeira igreja de Divisópolis, está reunido agora cultuando a Deus, tal como estamos fazendo aqui. Que bom saber que nós não estamos sozinhos. E se nós pensarmos no Brasil, são 9.249 igrejas, 5.500 congregações, 15.593 pastores, cerca de 2 milhões de crentes, espalhados por este país maravilhoso chamado Brasil. É um país abençoado por Deus, não tem dúvida disso. Tem os políticos que não valem nada, mas aí a culpa não é de Deus, é nós que escolhemos nossos políticos. Deus nos deu um país maravilhoso, um país abençoado, mas os políticos não valem nada mesmo. Você tem que andar com a lanterna poderosa, viu, pastor Ademir? Lanterna daquelas boas, você achar um político honesto. Mas acha, viu? Felizmente acha, muito poucos, mas acha. Mas não tenha dúvida que o Brasil é maravilhoso. Esse problema da gripe aviária aí, o mundo está preocupado, porque nós que mandamos frango para o mundo inteiro, mandamos ovo para o mundo inteiro, mandamos carne de boi, mandamos carne de porco, mandamos minério, mandamos milho, mandamos soja, e não vou lembrar de tudo, é claro. Se o mundo ficar sem receber algumas coisas do Brasil, nós vamos morrer de fome, coitados. Nós aqui vamos sobreviver, porque Deus nos deu um país maravilhoso. Se nós pensarmos no mundo, são 80 milhões de batistas, em 100 mil igrejas, em 132 países do mundo. Que bom saber que nós somos parte deste povo. Lá na China já são 10h20 da noite, né? Na Austrália também, no Japão também, na Nova Zelândia também. Na Europa é 3 horas mais ou menos da tarde, dependendo do país que você esteja. Na América são 6 e pouco da manhã, dependendo do estado que você esteja. Mas em todos esses lugares tem pessoas que foram alcançadas pela graça de Jesus, foram lavadas pelo sangue de Jesus, porque para isso Jesus morreu. Que bom a gente ter esta certeza, este conhecimento, esta convicção, né? Por isso é muito bom a gente estar adorando a Deus. Eu quero falar um pouco de missões mundiais. Teoricamente, a campanha de missões estaduais, mundiais,
Problema dos 78, viu? Quando começa a ficar rateando assim, é o problema dos 78. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender isso melhor. Eu quero ler no segundo livro de Reis, capítulo 5. Se você tiver alguma dificuldade, segundo Reis fica no Velho Testamento, né? Isso pode te ajudar em alguma coisa. No capítulo 4, no versículo 1 a 7, mesmo assentado como se encontra a maioria, quero ler neste texto o seguinte, segundo Reis, capítulo 4, 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias das vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Oremos. Pai Santo, manda o teu recado agora, que o recado parta do teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Aquela mulher estava preocupada, porque acabou de ficar viúva, o marido tinha morrido. Aparentemente o marido era um empresário, mas ele, talvez empresário brasileiro, devendo muito, e faz parte da empresa ficar devendo. E aí o credor chegou: olha, agora seu marido morreu, eu vou levar seus 2 filhos, vou ser meu escravo no resto da vida. Aquela mulher ficou triste, preocupada: o que eu vou fazer? Não quero que meus filhos sejam escravos. E ela então vai a quem? Vai a Eliseu. E Eliseu então fala: o que você tem em casa? Não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então você faz o seguinte: você sai pela vizinhança aí, aqui o General Carneiro, sai de casa em casa, pede vasilha vazia, não poucas, muitas. E ela vai, traz as vasilhas. Aí ele fala: depois você fecha a porta da sua casa, você e seus filhos, e vai enchendo essas vasilhas. Ela assim fez, e chegou um ponto que não tinha mais vasilha, e ela então fala com Eliseu: eu já fiz o que você mandou. Disse: então agora você vai vender o azeite. Naquele tempo, tal como hoje, azeite é muito caro. Está difícil comprar azeite hoje, está caro demais. Na faixa de 40, 50 reais uma garrafa. Azeite não tem nem 1 litro ali. Azeite está caro. Naquele tempo era mais caro ainda, talvez. Então ela foi, vendeu o azeite, pagou a dívida, e seus filhos não foram escravos. Aquela mulher fez pela fé. Ela confiou na palavra de Eliseu e saiu pedindo: me presta vasilha, me presta vasilha, me presta vasilha. Isso é fé. Ela confiou na palavra de Eliseu e depois fechou a porta, confiando na palavra de Eliseu, e depois ela pôde contemplar a solução do seu problema. Missões é obra de fé, não tem dúvida disso. Nada explica, nada consegue explicar humanamente o fato de estarmos presentes hoje em 97 países do mundo, com 2.490 missionários. Não tem explicação, é só fé. Só fé. Com o dólar agora tá até mansinho, mas ele chegou a 6,29. Agora, semana estava 5,53. Graças a Deus por isso. Mas a obra missionária é uma obra de fé. Não tem outra explicação para nós conseguirmos estar presentes em 97 países do mundo.
Claro que ainda faltam 98, porque são 195 os países que formam a ONU. Se estamos em 97, está faltando 98, né? Então precisamos muito trabalhar para atingir esses 98 também. Mas não tem dúvida também que a obra missionária dos batistas brasileiros tem feito algo extraordinário. Eu não vou lembrar dos 97 países do mundo que nós estamos, mas vou lembrar de alguns. Por exemplo, nós estamos na China. A China é um país, só tem 4 países no mundo maior do que o Brasil. É a Rússia, o Canadá, Estados Unidos e China. Enquanto o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 208 milhões de habitantes, a China tem 9 milhões e meio de quilômetros quadrados e 1 bilhão 413 milhões de habitantes. É muita gente, é quase 7 vezes a população do Brasil. E é um país comunista, é um país onde é perigoso ser crente, é um país onde você arrisca a vida. Aqui tem bateria, tem uma opção de coisa aqui. Eu não vou falar os nomes não, porque a gente velho costuma errar os nomes dos equipamentos, é melhor ficar calado. Eu sei que aquilo ali é bateria, isso eu não vou errar não. Então, mas lá na Rússia, lá na China não tem isso, sabe por quê? Ninguém sabe quem está na casa ao lado, pode ser da polícia, e aí vai prender o pessoal. Mas apesar disso, muita gente tem se convertido lá na China. Segundo as estatísticas, cerca de 20 mil pessoas se convertem a Jesus por dia na China. 600 mil pessoas por mês, ou 7 milhões e 200 por ano. Esse é o poder do Evangelho. Minas Gerais, Sabará tem 129 mil habitantes. A cada 7 dias se converte uma Sabará inteira a Cristo Jesus lá na China. Este é o poder do Evangelho. Aqui nós cantamos, né? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Eu não vou cantar, porque eu canto mal demais, né? Mas lá, eles cantam bem baixinho, em mandarim, obviamente. Louvamos-te, ó Deus. Sabe por quê? Porque a polícia pode estar na casa ao lado. Mas as pessoas estão aceitando Jesus como Salvador. E essa igreja está pregando o Evangelho na China. É uma pessoa extraordinária. Lá tem vários missionários dos batistas brasileiros. A perseguição é grande, mas muita gente tem aceitado Jesus naquele país. Mas não é só a China. Estão presentes na Indonésia, por exemplo. A Indonésia é um país com 250 milhões de habitantes. É o maior país muçulmano do mundo. O segundo é o Paquistão, o terceiro é a Índia. Lá já foi o terceiro, agora é o primeiro. Mas lá também muita gente tem se convertido. Lá também tem que cantar baixinho por causa da perseguição. Mas pelas projeções atuais, no ano 2030 vai haver na Indonésia mais cristãos do que muçulmanos. Este é o poder do Evangelho. Ao lado da Indonésia está a Malásia, um país com 33 milhões de habitantes, mas também que persegue os cristãos, persegue o Evangelho, mas lá tem gente falando do amor de Jesus. Singapura, tanto Malásia como Singapura são países primeiro mundo hoje. Singapura é pequenininho, mas muito rico, mas lá também, lá tem mais liberdade religiosa, lá também tem gente falando do amor de Jesus. Então é preciso que a gente esteja atento ao fato de que é preciso acelerar a obra missionária, e isso é só pela fé, como aquela mulher teve a fé de obedecer a Eliseu, sair pedindo vasilha. Podiam, essa mulher está doida, né? Alguém pensou, essa mulher está doida, pedindo vasilha aqui, todo quanto é casa, saiu naturalmente, ela e os filhos dela carregando aquelas vasilhas. Ela não está nem aí para isso, ela obedeceu, ela teve fé na palavra de Eliseu. Nós estamos presentes também na Índia. A Índia é o maior país em população do mundo, 1 bilhão 433 milhões de habitantes. É um país pequeno em área territorial, quando se compara com o Brasil, é claro, né? O Brasil é gigantesco, mas a Índia, em área territorial, não chega a 4 milhões de quilômetros quadrados, é um país pequeno, mas a população é a maior do mundo.
é também um país onde a perseguição é ferrenha. É um país que tem 300 milhões de deuses e deusas. É um país que adora o rato, adora a lagartixa, adora a vaca, adora a árvore. Eu não vou lembrar de todos, são 300 milhões de deuses. Mas também é um país onde há sede do verdadeiro Deus. Eu estava vindo de um pastor que em 3 anos batizou 900 pessoas na Índia. E essa igreja está pregando o evangelho na Índia através da obra missionária. Naquele país onde há tanta perseguição, muita gente tem aceitado Jesus como Salvador. Eu lia de um missionário da Índia, missionário autóctone, missionário da terra, que numa sexta-feira falou: amanhã é sábado, eu vou para a aldeia tal para falar de Jesus, porque eu já sei para onde eu vou quando eu morrer, mas lá tem muita gente que não sabe para onde vai, eu preciso avisá-los. No sábado de manhã pegou a sua bicicletinha e foi para lá. Ele é missionário nosso, é sustentado por esta igreja. Chegando lá, bateram muito nele, quebraram a bicicleta dele. Ele cuidou das feridas, consertou a bicicleta, e no outro sábado falou: eu preciso voltar lá, que lá ainda tem muita gente que não sabe para onde vai quando eu morrer. E aquele missionário voltou para lá. Chegando lá, bateram muito nele, quebraram totalmente a bicicleta dele, não deu conserto, e ele ficou 7 dias no hospital. Mas quando ele saiu do hospital, ele falou: eu preciso voltar lá. Lá ainda tem muita gente que não sabe para onde vai quando morrer. E aí a congregação fez uma vaquinha e comprou para ele uma motocicleta. Pelo menos você pode correr para não apanhar, porque de bicicleta não dá, né? Bicicleta não dá para correr, mas de motocicleta dá. Ele está lá falando em nome dessa igreja. Os pais, lá na Índia é comum os pais, porque é um país que tem crescido muito na sua economia, mas uma concentração de riqueza que consegue ser pior do que a do Brasil, que é horrível. Então muita gente enfrenta dificuldade, passa fome, etc. E é comum lá os pais mandarem as suas filhas de 9 anos, 8 anos, 10 anos, prostituir, vender o corpo, para poder trazer algum dinheiro para casa, para não morrer de fome. Isso é muito triste. Mas já há alguns anos existe lá o Lar da Paz. O Lar da Paz é mantido por esta igreja, é mantido pelos batistas brasileiros. 46 meninas estão sendo ali cuidadas. A mais novinha tem 5 anos, a mais velha tem 19. E lá, o ano passado, eu vi um vídeo, uma cartinha de uma menina de 12 anos, que no dia do aniversário dela estava se batizando, e agradecendo os batistas brasileiros por ter mandado para lá gente para cuidar dela e de outras meninas. Aquele lar cuida delas, elas só saem dali casadas. Algumas aceitam Jesus, mas ninguém é obrigado a aceitar Jesus. O objetivo é cuidar delas. Lá tem gente falando e cuidando em nome dessa igreja. A perseguição é muito grande. O nosso missionário, ele coordena o trabalho missionário lá na Índia, num estado, olha só, num estado que tem 250 milhões de habitantes. O Brasil tem 208. Então, um Brasil inteiro, num estado, a concentração lá de gente é muito grande. Quando eu tinha a idade do Ademir, não tinha problema, mas ficando velho, tem que tomar uma água para a garganta não reclamar. E aquele missionário, já há 20 anos, nosso missionário, contou um pouco da história dele. Ele ouviu falar do evangelho, e teve um momento que, 4 horas da manhã, menino de 14 anos, entendeu que tinha que aceitar Jesus como Salvador. Já tinha ouvido, aceitou, e foi lá na casa do pastor, 4 horas da manhã, chamou o pastor, eu aceitei Jesus como Salvador. Tá bom, então, fez bem, vamos dormir, porque você vai estar dormindo. Eu disse: não, mas tem um problema, eu não posso ficar em casa mais, que eles não concordam. Tá, então você vai morar na igreja a partir de agora. Tá bom, foi morar na igreja, o pastor foi cuidando dele. Passaram uns 6 meses, a família daquele jovem falou: olha, volta para casa, nós estamos sentindo saudade de você, etc. Vamos fazer um almoço aqui para comemorar a sua volta, etc. Tá bom.
Eu volto. Eles prepararam um almoço caprichado, mas o prato daquele menino era um prato cheio de veneno. Era para ele comer e morrer. Ele comeu e não morreu. Aquela família toda aceitou Jesus como Salvador. Falou: o seu Deus é muito melhor do que o nosso Deus, porque a sua comida estava cheia de veneno para você comer e morrer. Todo mundo aceitou Jesus como Salvador. Lá na Índia tem gente falando do amor de Jesus e do que Jesus pode fazer na vida das pessoas. Então você está aqui em General Carneiro, em Sabará, em Minas Gerais, no Brasil, mas está abençoando vidas lá naquela distância. Isso é uma questão de fé. Aquela mulher teve fé suficiente para obedecer o que Eliseu sugeriu e não se importou com a gozação que poderia acontecer. Sair pedindo vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, até para carregar devia ser difícil, né? Não tinha carro, não tinha nada, mas depois ela viu o que Deus iria fazer como fez. Eu concluo a minha palavra falando do Irã. O Irã é uma coisa da feia, né? Essa semana estão sentindo o poder de Deus, porque para eles Deus não existe, né? É Maomé e Mohamed, né? Mas eles estão sendo atacados. É possível que tenha morrido algum crente naqueles ataques de Israel, mas esses já estão no céu. Mas não tem dúvida que morreu gente que foi para o inferno. Quando eles chegaram lá no inferno, deve ter tido uma decepção danada. Eu achava que o inferno nem existia, estou aqui nesse inferno. Mas lá no Irã, é um dos países que mais persegue o evangelho no mundo hoje, e está entre os 10 que mais perseguem. É um país rico, muito petróleo, por isso que estava construindo a bomba atômica. 80 milhões de habitantes, e lidera os muçulmanos no mundo da linha xiita. O outro grupo da linha sunita segue a orientação da Arábia Saudita, que também persegue muito. Mas lá no Irã, muita gente tem aceitado Jesus como Salvador. Já mandamos para o Irã 3 milhões desse Novo Testamento. Eu não leio nada aqui, não consigo ler nada aqui, mas nós já mandamos 3 milhões desse Novo Testamento lá para aquele país. Hoje é um dos países onde o evangelho mais cresce no mundo, o Irã. Já tem lá mais de 2 milhões de cristãos. Este é o poder do evangelho. Não importa o Xi Jinping lá na China tentar impedir, não importa os ayatolás e tentarem impedir a evangelização, porque as pessoas estão se convertendo. Eu lia na verdade, de uma senhora que se converteu lá no Irã, e ela foi presa por causa disso. Lá é assim, e a polícia mandou um carcereiro para cuidar dela, entre aspas, né? O carcereiro chegou lá e falou: olha, a minha missão aqui é bater na senhora até a senhora morrer, ou a senhora negar a sua fé. Quero que a senhora saiba que essa é a minha missão. Aquela mulher enfiou a mão na bolsa, tirou um Novo Testamento desse e falou com ele: olha, pelo que está escrito nesse livro, eu não posso negar a minha fé, e não vou negar. Fique tranquilo, faça o seu trabalho como você precisar de fazer, porque se eu morrer, eu vou estar imediatamente nos braços do meu Salvador. Então não se preocupe comigo não. Aquele carcereiro ficou assustado com a coragem daquela mulher, pegou aqui o Novo Testamento e foi para um canto para ler. Algum tempo depois ele voltou e falou com ela: olha, agora eu entendo por que a senhora não pode negar a sua fé. Este Jesus aqui realmente é maravilhoso. Eu também quero este Jesus. Vamos apanhar nós dois juntos, não tem problema. O que eles mais querem agora é matar os dois, naturalmente. Mas eles estão lá protegidos pela missão e pregando o evangelho, falando do amor de Jesus. Eu vi um vídeo de um homem que estava condenado à forca por causa da sua fé, e quase na hora dele ser enforcado, a polícia falou: olha, se você negar a sua fé agora, você vai evitar de ser morto. Ele só falou o seguinte: vocês estão perdendo o tempo de vocês, eu não vou negar minha fé nunca,
Pode puxar a cordinha aí para cortar o meu pescoço, porque daqui a pouco eu vou estar nos braços do meu Salvador. E certamente está, porque Jesus não nega, Jesus está sempre presente e abençoando a vida das pessoas. Que tristeza, entre os mortos nesse ataque dessa semana, tem 2 chefes militares, aqueles camaradas que mandavam e desmandavam, mandava prender, mandava matar, etc. E agora, se a última hora eles não se converteram, estão lá no inferno, vendo como foi ruim eles perseguiram os cristãos enquanto estavam na terra. Eu estava lendo de uma senhora cujo marido foi preso, e ela crente e ele crente, ela então queria providenciar um advogado para tentar soltá-lo. Então, mas não sabia, aí ele conseguiu um telefone e ligou para ela: eu estou na região tal, mas não mande advogado aqui para me soltar, tem muita gente se convertendo aqui na cadeia, e eu preciso ficar preso pelo menos mais 6 meses, para poder preparar esse povo, para que eles saiam também ganhando pessoas para Cristo Jesus. Este é o poder do Evangelho. Lá naquele país com tanta perseguição, há tanta gente se convertendo a Cristo Jesus. Um jovem arriscando a vida lá em Teherã, na universidade, numa segunda-feira, distribuiu com cada aluno da sua sala um Novo Testamento desse, e falou com eles: olha, você leva esse livro para casa, leiam, e depois eu quero conversar com vocês sobre ele. Uma jovem de 21 anos, universitária, levou e ficou preocupada: eu não posso ler isso, eu sou muçulmano, mas também não vai ficar bem eu mentir para ele dizendo que li e não li. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler uma página e depois digo que li e não gostei e devolvo para ele. Aquela jovem sentou para ler, ela não conseguiu parar de ler durante as próximas 4 horas, e lá no fim do Novo Testamento tem um lugar para a pessoa tomar a decisão ao lado de Jesus. Aquela jovem preencheu aquela ficha, aceitando Jesus como Salvador, e na segunda-feira chegou perto daquele jovem e falou: olha, li, gostei e aceitei Jesus como Salvador, eu agora preciso saber o que mais que eu tenho que fazer, porque este Jesus é realmente maravilhoso. Eu vi um vídeo em que num só dia 130 ex-muçulmanos foram batizados no mar Mediterrâneo, mas na Turquia. Lá no Irã é muito perigoso realizar batismo, então eles vão para a Turquia. Num só dia estava o pastor João Marcos, o pastor Vanderlei Marins, o pastor Alexandre, pastor Carlos Elias, realizando num só dia 130 batismos. A Turquia é um país com 99,2% de muçulmano, mas é um país com um pouco mais de liberdade religiosa. Lá em Istambul, uma grande cidade da Turquia, uma das maiores do mundo, com seus 15 milhões de habitantes, tem 2.600 mesquitas. Entre 11h30 e meio-dia é um barulho infernal naquela cidade, as mesquitas todas chamando o povo para a oração. O muçulmano ora 5 vezes por dia, ora Maomé, mas ora. Eu estive na Turquia há uns 12 anos e constatei isso em loco. Conversar perto assim é difícil por causa do barulho das mesquitas, mas aqueles irmãos que foram lá se batizar, o sonho deles é voltar para o Irã com pelo menos um Novo Testamento desse na sua bagagem. Aqui no bairro eu não sei, mas aqui por perto você compra tantas Bíblias, tantos Novos Testamentos quanto você quiser, e nem precisa comprar, pode baixar na internet também, né? Mas lá não é assim. Então eles sabem que vão ser presos na fronteira só por causa do Novo Testamento, mas o discurso deles é o seguinte: não tem problema ser preso, na cadeia eu vou ter tempo para ler a palavra de Deus, além disso vou pregar e ninguém vai poder sair, está todo mundo preso comigo, tem que me ouvir falar de Jesus. Esse é o discurso daquelas pessoas. Que maravilha, que poder do Evangelho naquele país e com aquelas pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque o teu Evangelho está atingindo tantas pessoas pelo mundo afora.
Senhor, toma tuas mãos as pessoas ali do Irã, nesse momento de guerra, onde as pessoas estão inseguras, e há muitos crentes naquele país, tu sabes disso. Toma cada um em tuas mãos, e que nós aqui possamos segurar as cordas, para que mais novos testamentos sejam enviados para aquele país, para que mais pessoas te conheçam como Salvador. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer a você nessa manhã 2 desafios. O primeiro deles, quer desafiar você a orar. Eu sei que você ora, claro, mas orar objetivamente, colocar na sua lista de oração. Você não vai lembrar de 97, porque eu também não lembrei e nem falei, mas você vai lembrar com facilidade da China, que eu mencionei, da Indonésia, da Índia e do Irã. Esses 4 você vai lembrar, não tenho dúvida disso. Coloque na sua lista de oração. Nossos missionários estão expostos ao perigo durante 24 horas. Lá na China são 10 e tanto da noite. Que hora é no Egito? O Egito é outro lugar que persegue muito também. Que hora é no Senegal, que também tem perseguição? Enfim, que hora está? Então, coloque na sua lista de oração essas pessoas, esses missionários que estão falando do amor de Jesus nesses 97 países do mundo. Mas quem sabe, além de orar, você pode também contribuir. Um Novo Testamento desse custa R$50. Ele é feito na Inglaterra e enviado para lá. Quer dizer, R$1,70 por dia. Só isso. Quando você não era salvo por Cristo Jesus, você gastava muito mais do que R$50 para servir ao diabo. Não tem dúvida disso. Era cigarro, era cachaça, era droga, ia para o motel com o amante, com o namorado, com a namorada, etc. Mas hoje você é nova criatura, mudou tudo na sua vida. Então é mais barato, na verdade, ser crente do que não ser crente. É mais barato, bem mais barato. Então quem sabe, além de orar, você pode também mandar um Novo Testamento desse para lá. É claro que a oração é mais importante, não tem dúvida disso. Em janeiro, prenderam 5 missionários nossos na Índia, missionário da terra, missionário autóctone. O pastor João Marco mandou para o Brasil inteiro pedir de oração, para que Deus tocasse no coração do juiz, e o juiz soltasse aqueles irmãos. Gastamos R$100 mil para advogado, etc. O juiz autorizou soltar 3. Eles foram, ao invés de ir para casa, foram para a igreja, ficar lá orando. E os outros 2 foram soltos 3 dias depois. Então, nessa hora, temos que estar orando, porque só o poder da oração, para atingir o coração daquele juiz, que ele não conhece nós, mas Deus conhece ele, sabe o que está acontecendo lá. Então, a oração é o mais importante. Mas não tem dúvida que há muita gente que está querendo ter um Novo Testamento desse. Então você pode mandar um Novo Testamento também. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, ajuda-nos a enxergar a carência do mundo. Tanta gente precisando de Jesus, tanta gente precisando de ler a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a fazer mais, para que mais gente seja atingida, alcançada pela Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Se Deus está falando ao seu coração nesta hora, para que você assuma o compromisso de orar, ou de orar e contribuir. Se você for contribuir, você vai receber um boleto, vai num caixa eletrônico, numa lotérica, paga, e o seu Novo Testamento vai chegar lá em Teherã, na capital do Irã. Se você vai estar orando, a sua oração, não tenha dúvida, vai chegar lá em Teherã. Se Deus está falando ao seu coração, para que você assuma esse compromisso, fique de pé, que eu vou te entregar um folder, para que você possa preencher, e desta maneira, nós sabemos que vai ter gente orando, vai ter gente preocupada, em que mais gente seja alcançada pela graça de Jesus. Se Deus está falando ao seu coração, nessa hora, fique de pé, que eu vou te entregar esse folder.
Pai Santo, obrigado. Toma cada um em tuas mãos para que as orações, as contribuições, enfim, o coração de cada um esteja na total dependência de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. É muito importante que você coloque o seu CPF e o seu CEP nesse folder. E eu, depois do culto, eu aguardo ali atrás para levar, porque eu mando isso lá para o Rio. Quando temos um problema igual tivemos na Índia, a gente manda o WhatsApp para pedir que orem, e se você for contribuir, você vai receber o boleto na sua casa ou no seu e-mail, e você vai em qualquer caixa eletrônico, paga, e o seu Novo Testamento seguramente vai chegar lá inteira. Podeis assentar? Pastor Ademir, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui nesta manhã para falar do muito que Deus está fazendo pelo mundo afora, em 97 países do mundo. Deus nos abençoe.